Gravando. Aí, tá gravando. E aí eu vou compartilhar minha tela com vocês. E ela não abriu. Só um minutinho, gente. Vou fazer aquele mesmo esquema. 1 minuto. Pronto. Só me digam, galera, se estão enxergando aí. Relação fundamental da trigonometria, aula remota 26 de novembro, por favor. Muito obrigada, hein? Então vamos lá. Eu vou dar alguns enters aqui que eu vou comentar antes da gente começar a continha. Então, o que acontece? A relação fundamental da trigonometria encontra-se no quadro verde, na página 50. Opa, temos alunos acordando e entrando, só um minutinho. Pronto. Aí, o que acontece? O que diz essa relação fundamental aí da trigonometria? Diz assim, ó, que se eu pegar o seno de um ângulo qualquer e elevar ao quadrado, o seno elevado ao quadrado, somar com o cosseno do mesmo ângulo, então imaginamos que aqui é 30, aqui também é 30. Se aqui for 60, aqui também é 60. Se aqui for 45, aqui também é 45. Se for 46, aqui também é 46. Então o ângulo é o mesmo. E elevar ao quadrado, isso será sempre igual a 1, tá? Então, quando eu pego um ângulo qualquer, eu pego o valor do seu seno e elevo ao quadrado, e pego o valor do cosseno e elevo ao quadrado, isso é sempre igual a 1. E isso também é igual a 1 em qualquer lugar do mundo. Essa relação fundamental da trigonometria vale para qualquer lugar do mundo, tá? Essas informações estão na página 50 e eu fiz um vídeo resolvendo, como eu já disse para vocês, o exercício 4 da página 50. Então, depois, quem não assistiu ao vídeo, pode assistir, tá? E aí, galera, além disso, né, você teria todas as relações trigonométricas sendo trabalhada, mas a apostila, nesse momento, lá na página 50, ela apresenta apenas a tangente, tá? Então, ela diz que a tangente de um ângulo qualquer sempre será uma divisão do seno pelo cosseno, tá? Quando for no ano que vem, na apostila do ano que vem, lá na página 17, nós vamos aprender a cotangente, a secante, a cossecante, tá? E nós vamos revisar a parte da relação fundamental da trigonometria, tá? Aí, como na apostila só tem um exercício, que é esse 4 da página 50, né? Eu elaborei 2 exercícios para vocês e pedi para que vocês tentassem resolver. Mas hoje eu vou fazer a explicação e a correção deles. Então, esses estão aqui na sequência. Diz assim, ó: calcule em cada caso os valores pedidos utilizando as informações dadas. Então, no primeiro, qual foi a informação que ele nos trouxe? Olha só, ele disse que o seno de um ângulo qualquer, a gente não sabe qual é esse ângulo, não é esse o nosso objetivo, tá? Ele vale 1/3, ele vale 1/3, então o seno vale 1/3. E aí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente calcular o cosseno deste ângulo e a tangente deste ângulo, que é justamente as duas informações que a gente está trabalhando. Sabendo que, né, esse ângulo aqui, ele está entre 90 e 180 graus. Então, o que significa isso, tá? Então, é por isso que eu falei, é importante a explicação de hoje, tá? Vou deslocar um pouquinho aqui. O que significa isso? Então, não sei se todos estavam presentes nas aulas aí, né? Mas nós estamos trabalhando a circunferência trigonométrica. Essa circunferência, ela tem raio 1 e ela está colocada aí num plano cartesiano, né?
que se transformou aí num plano trigonométrico, na qual essa linha deitada é o meu cosseno. Opa, ficou um S, ficou estranho, peraí. Deixa eu arrumar meus dois S. A linha deitada é o cosseno, né? E a linha em pé é o seno. Como que eu brinquei na aula passada? Com sono, cosseno. Então, eu tenho que ficar deitado, sem sono, seno. Então, eu tenho que ficar em pé, né? E aí, nós temos os quadrantes aqui. Eu comentei com vocês na aula passada. Esse que é o primeiro quadrante, nós vamos com ângulos que vão de 0 até 90 graus, tá? Nesse primeiro quadrante, o cosseno é positivo e o seno também é positivo. Então, são valores aí que variam entre 0 e 90 graus, o ângulo. Depois, nós temos o próximo, que é o segundo quadrante. No segundo quadrante, nós temos ângulos variando de 90 até 180 graus. Neste ângulo, tá? O cosseno é negativo e o seno é positivo, tá? E aí, nós temos aqui embaixo o terceiro quadrante. O terceiro quadrante são ângulos que variam de 180 até 270 graus, tá? Neste terceiro quadrante, tanto o cosseno é negativo quanto o seno é negativo. Os dois são negativos. E nós temos aqui o quarto e último quadrante, que são ângulos variando de 270 até a volta completa, que é 360 graus, né? E aqui nós temos ângulos de 270 até 360, o seno é negativo e o cosseno é positivo, tá? Então, na hora da prova e na hora dessa atividade, eu forneço para vocês a que ângulo pertence, né? A que quadrante pertence. Nesse caso aqui, ó, ele pertence ao segundo quadrante. Este daqui é um ângulo que está no segundo quadrante, porque ele diz assim, ó, sabendo que 90 alfa é menor que alfa, menor que 180. Então, significa aí que ele está no segundo quadrante. Deixa eu deixar aqui uma aluna entrar. Bem, até agora, o que eu expliquei, alguma dúvida? Nenhuma, Pro. Tá ótimo. Depois, se ficar com alguma questão aí com relação ao círculo trigonométrico, eu posso no finalzinho da aula mostrar de novo quem não estava na última aula, tá? Eu coloquei até a imagem lá no grupo, mas de repente ficou com alguma dúvida, eu volto aí no finalzinho da aula, tá? Então, é um ângulo que está no segundo quadrante. Por que que é importante saber isso, tá? Quando a gente está no segundo quadrante, o seno é positivo. Óbvio, olha aqui, o seno está positivo, tá 1/3. Porém, o cosseno é negativo. E logo, logo, a gente vai saber aonde coloca esse cosseno negativo, tá? Bem, o que que acontece? Eu tenho o seno e eu quero descobrir o cosseno. Eu não tenho o ângulo, tá? Não são exercícios na qual eu forneço para vocês o ângulo. Eu tenho o seno e quero descobrir o cosseno. Então, assim, eu vou utilizar a relação fundamental da trigonometria, que é o seno de um ângulo elevado ao quadrado, mais o cosseno do mesmo ângulo elevado ao quadrado, igual a 1, tá? O que que acontece? Ele nos forneceu aqui, ó, o seno. Então, no lugar do seno, eu vou colocar o valor que ele nos forneceu. Ele nos disse que o seno vale 1/3. Então, eu vou pegar 1/3 e elevar ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Vamos lá. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. 3 elevado ao quadrado dá 9, porque 3 vezes 3 é 9. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso isolar esse meu cosseno. Preciso isolar ele. Então, olha o que eu vou fazer neste momento. Vou escrever assim, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa fração aqui, 1/9, ela era positiva.
Então, eu vou trazer ela com o sinal oposto e ela ficará negativa. Então, eu isolei aqui o meu cosseno, tá? E aí, eu tenho uma subtração de um número inteiro e de uma fração. Lembrando, gente, que aqui embaixo do 1, invisível, tem o número 1. Então, eu tenho o número 1 sobre 1, né? Que é o número 1 inteiro, menos 1 nono, tá? Pergunto, eu posso subtrair frações quando os denominadores são diferentes? Pode, mas Fala, Larissa, pode falar. pode, Pro. Pode subtrair, sim. Pode, mas não tem que fazer nada. Ah, é a Gabriela que falou, né? Não tenho que fazer nada, não tenho que deixar eles com o mesmo denominador? Tem um jeito que eu aprendi diferente na minha outra escola, mas tem como fazer por MMC também. Isso mesmo, é. Então a gente pode fazer por MMC. Eu acho que o jeito diferente que você falou deve ser esse daqui, ó. Esse 9 que tá aqui embaixo vai multiplicar em cima e embaixo por 1. E esse 1 que tá aqui embaixo vai multiplicar aqui, ó, essa em cima e embaixo por 1. Então, o 9 faz tipo cruzado. O 9 que tá aqui multiplica a outra em cima e embaixo, e o 1 que tá aqui multiplica a outra em cima e embaixo. Nós ficaríamos assim, ó, 1 vezes 9 dá 9. 1 vezes 9 dá 9. Se você voltar a dividir 9 por 9, ele chega no 1. Menos 1 nono, tá? Não sei se foi assim, Gabriela, que você aprendeu, né? Mas eu sempre gosto de mostrar para os alunos dessa forma aqui, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim, Pro. Então tá bom. Agora, gente, neste momento, eu posso subtrair, tá? Lembre-se, na fração, o de cima subtrai o de cima, o de baixo não subtrai, tá? Sempre pensam na pizza, né? Eu tenho lá 8 pedaços de 8, e aí eu vou comer 3 de 8. Quantos pedaços sobram? 5 de 8, tá? Então, embaixo não subtrai. Vamos apagar aqui. Vamos voltar lá na nossa continha que não é pizza. 9 menos 1 vai dar 8 sobre 9, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz. Por quê? Eu tenho um expoente 2 aqui em cima. Então, o oposto de um expoente é tirar a raiz, tá? Então, vai ficar assim, ó, cosseno de x é igual raiz de 8 sobre 9, tá? O que acontece com o raiz de 8? Existe raiz de 8 exata? Não, Pro. Não. Muito bem. Aí eu vou decompor. Vou dividir por 2, vai dar 4. Vou dividir por 2, vai dar 2. Vou dividir por 2, vai dar 1. Então, o 8, na verdade, né? Eu vou até escrever aqui, ó. O 8, na verdade, é 2 ao quadrado vezes 2. Por que a senhora não escreveu ao cubo? Porque eu formei um parzinho para poder cancelar. Então, 2 ao quadrado vezes 2. E aqui embaixo eu teria o 9, né? O que eu posso fazer aqui, ó? O 2 que está aqui simplifica o índice da minha raiz. Então, fica 2 raiz de 2 em cima. E a raiz de 9 é 3, tá? Cosseno de x, então, 2 raiz de 2 sobre 3. Nesse momento é que eu vou usar aquela informação, e isso vai valer na hora da prova para vocês, do quadrante. Por quê? Vamos voltar lá em cima. Lembrem-se, ele é do segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, tá? Então, depois que eu fiz todo este cálculo, eu tenho que chegar à conclusão que o cosseno de x é igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Por que fica negativo nesse caso? Porque ele está no segundo quadrante. E quando o ângulo está no segundo quadrante, o seno é positivo,
porém, o cosseno é negativo. Certo, turma? Alô, alô? Sim, Pro. Então, tá bom. Agora, o que está faltando eu calcular? Lembra, eu tinha duas coisas no enunciado. Vamos voltar lá. Calcule o cosseno e calcule a tangente. Tangente, lembrando que essas informações estão na página 50 da apostila. A tangente, olha lá em cima, é seno dividido pelo cosseno. Então, eu vou dar alguns enteres aqui, para a gente fazer a continha da tangente com bastante espaço e tal. Então, vamos lá. A tangente de um ângulo sempre será seno dividido por cosseno. Nesse exercício, o seno nos foi dado. Então, estou voltando lá em cima, ó. O seno foi 1/3. Então, no lugar do seno, eu vou colocar 1/3. Dividido por cosseno. O cosseno foi o valor que eu acabei de descobrir. Olha quanto ele vale. Menos 2 raiz de 2 sobre 3. Eu tenho uma divisão aqui de fração. Tem uma fração dividido outra fração. Alguém se lembra como divide fração? Corta eu esqueci agora o nome. O que fica embaixo? Denominador. Isso, denominador. Isso, mas tem um porquê que a gente corta. Vamos lá, vamos explicar isso que a Gabriela falou. Quando eu tenho divisão de fração, né, eu tenho que copiar a primeira, transformar numa multiplicação e inverter a segunda. Então, o 3, como é negativo, eu vou pôr entre parênteses, o 3 vem para cima, e o 2 raiz de 2 fica aqui embaixo, lembrando que ele é negativo. Então, o que a Gabriela disse, ó, que pode cancelar, é porque eu tenho um 3 em cima e tenho um 3 embaixo. Então, eu poderia cancelar. Mas por que que cancela, né? Porque divisão de fração, eu copio a primeira, transformo numa multiplicação e inverto a segunda. O 3 que estava embaixo, que é o denominador, vai para cima, que é o numerador, e o 2 raiz de 2 vai para baixo, tá? Nesse momento, eu fico com mais que multiplica menos, dá menos. Em cima ficou o 1 e embaixo ficou o 2 raiz de 2, tá? Lembram-se dos mandamentos da matemática? Para não deixar a raiz embaixo, na fração? Isso, Larissa, muito bem. Não deixar a raiz embaixo, né? O primeiro é não dividirás por zero, né? E o segundo é não deixarás a raiz no denominador. Então, essa raiz não pode ficar aqui embaixo. Ela tem que sair daqui, tá? Para ela sair, a gente faz uma coisa que chama racionalizar, matéria do 9º ano. Vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, tá? Racionalização. E aí, a gente vem aqui, ó, menos, porque o menos é do número. Uma vez raiz de 2, vai ficar o próprio raiz de 2. Embaixo, o 2 eu copio. Raiz de 2, que multiplica a raiz de 2, fica raiz de 4. Em cima, o menos é da fração, tá? Raiz de 2. Embaixo, 2 vezes raiz de 4 é 2. E aí a gente finaliza, o menos é da fração, raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Então, essa é a minha tangente, menos raiz de 2 sobre 4. Tudo bem até aqui? Sim, Pro. Então, tá bom. Lembrando, gente, que essa matéria volta no ano que vem, tá? E na prova eu não pedi a tangente, eu só pedi o seno ou cosseno, dependendo do exercício, tá? Então, vamos lá. Esse outro é o exercício 2, tá no mesmo arquivo que eu coloquei lá para vocês, tá? Então, vamos começar. Vamos ler ele com calma, sem pressa. O que que ele diz? Olha só. Se cosseno... Aqui ele trabalha com alfa e eu tô trabalhando com x, é porque o meu alfa não fica bom
fica aparecendo um número 2, então eu troco para x para não ter confusão, tá? Então, o cosseno de um ângulo, que eu não conheço qual que é 5 sextos. Aí ele pede, calcule o seno de x, que é o seno de alfa, e o tangente de x, tá? Sabendo que, né, esse alfa aí, que é o meu ângulo, ele está de 270 até 360 graus. Pergunto, que quadrante que é esse? De 200 e... Qual? Quarto, pro. Quarto, muito bem. E o que que acontece no quarto quadrante, tá? O seno, ele é negativo e o cosseno, ele é positivo, tá? Só para a gente relembrar, o quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo, tá? Se caso eu forneci para vocês o cosseno e eu quero descobrir o seno e eu não tenho nem ideia de que ângulo que é esse, eu uso a relação fundamental da trigonometria. Que relação é essa? Seno elevado ao quadrado aí do ângulo, mais o cosseno de x também elevado ao quadrado é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria e ela vale para qualquer lugar do mundo, tá? Diferente do outro exercício, agora eu dei o cosseno e não o seno. Então, vou fazer da mesma forma, ó. Seno de x ao quadrado aqui, mais. No lugar do cosseno, eu vou substituir o valor que foi dado. Então, foi dado 5 sextos. Isso é elevado ao quadrado. É igual a 1. Seno ao quadrado de x mais 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. Isso daqui é igual a 1. Agora, qual que é o passo? Eu tenho que isolar o meu seno. Então, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x é igual a 1. Essa fração que era positiva vem para cá com o sinal oposto. O oposto de uma coisa positiva, ela é negativa, tá? Então, ele era positivo, veio para cá negativo. Aí, chegou aquele momento que a gente tem que deixar, lembrando que aqui embaixo tem o número 1, tudo sobre o mesmo denominador para poder realizar essa subtração. Qual é o processo que eu expliquei para vocês? O número que está aqui embaixo, que é o 36, vai multiplicar aqui por 36 e aqui por 36. E o número que está aqui embaixo, que é o 1, vai multiplicar aqui por 1 e aqui por 1, tá? Olha como é que vai ficar. 1 vezes 36, 36. 1 vezes 36, 36. Gente, se vocês dividirem 36 por 6, 36 por 36, volta no número 1, tá? E aí, menos 25 sobre 36. Nesse momento, galera, eu consigo subtrair isso? Alô, alô? Sim, pro. Sim. Tudo bem. E quanto que dá 36 menos 25? 8. 8? É. Tem certeza? Ó, 11, perdão. 11. Muito bem. 11. Isso mesmo. Então, dá 11, ó. Vai dar 11 sobre 36. E aí, o que que eu expliquei para vocês na outra? Esse expoente, que é 2zinho aqui, ele tem que passar tirando a raiz. Então, vai ficar assim, ó. Seno de x é igual a raiz de 11 sobre 36. Lá na outra era 8. O 8 dava para decompor. O 11 dá para decompor? Dá para decompor o 11? O que vocês acham? Ele já é um número primo, Pro? Eu acho que só dá para dividir por ele, não é?
Isso, Larissa, muito bem, parabéns. O 11, ele já é um número primo, então não tem como decompor ele, né? Não tem como simplificar isso daí. Infelizmente, o raiz de 11 vai ficar raiz de 11, não tem como sair dessa, né? Porque ele é número primo, muito bem, certinho. E a raiz de 36, essa tem como tirar, vai dar 6, né? Aí o que, que nós temos? Que seno de x é igual, sempre o que eu falei para vocês, faz todo o cálculo e aí volta no quadrante, tá? A professora vai voltar lá em cima no quadrante. Como ele é do quarto quadrante, o seno é negativo, então cuidado lá na hora de fazer a alternativa. Porque se fosse no presencial, quando vocês erram só esse sinal, eu consigo dar um 0,75, consigo dar alguma coisa. Mas lá no online, se você marcar a alternativa errada, pode ter feito todo o cálculo certo. Infelizmente, vai perder a questão. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês olharem com bastante calma a que quadrante que pertence, tá? E aí, como ele pertence no quarto quadrante, né? A resposta vai ficar menos, que é da minha fração, raiz de 11 sobre 6, tá? Por que que fica negativo aqui, né? Alguns alunos podem falar, porque ele está no quarto quadrante. E quando um ângulo está no quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Pro. Tá bom. Agora eu vou descer mais um pouquinho para fazer o cálculo da tangente, tá? Vou só ver aqui um espacinho para fazer a tangente aqui embaixo. Olha só. A tangente de um ângulo que eu não sei qual que é, sempre será o seno do ângulo dividido pelo cosseno deste ângulo. Nesse exercício, eu não tinha o seno, mas eu acabei de descobrir. Eu descobri que ele é menos raiz de 11 sobre 6. E isso daqui será dividido pelo cosseno. O cosseno nos foi dado. Eu vou voltar lá em cima, olha só. O cosseno foi 5 sobre 6, 5 sextos. Então, eu vou anotar aqui, ó, 5 sextos. Essa tangente vai ficar mais fácil, vocês vão ver por quê. Divisão de fração, como é que faz isso? Copio a primeira, eu vou deixar ela dentro do parênteses porque ela é negativa, tá? Transformo numa multiplicação e inverto a segunda. Então, o 5 estava em cima, ele vai para baixo, o 6 está embaixo, ele vai para cima. Então, vai ficar assim, ó, 6 quintos. Olha o que acontece, que até a Gabriela na outra já falou, Pro, a gente pode simplificar, né? Então, a gente pode simplificar o 6 com o 6. Esse vai ficar menos, porque menos que multiplica mais dá menos. Em cima sobra o raiz de 11 e embaixo sobra o 5. Diferente do outro, a raiz já está em cima, então eu não preciso racionalizar, certo? Alô, alô, galera? Sim, Pro. Sim, deixa eu ver onde está meu cursor. Opa, já achei onde ele está. Então, aí a gente finaliza esse exercício, tá? O que que eu quero agora? Qual que é a minha sugestão? Eu tô até descendo o exercício aqui. Eu vou colocar para vocês agora um exercício 3, tá? Deixa eu anotar ele aqui, ó. Exercício 3. Aí eu falo assim, ó. Sendo, né? Seno de x igual a 1/4, tá? E o x, ele pertence ao segundo quadrante, tá? Então, eu disse que o seno de x vale 1/4 e o x pertence ao segundo quadrante. Eu quero que vocês determinem para mim. Determine. Eu quero que vocês determinem o cosseno de x e a tangente de x, tá? Então, eu quero que vocês determinem o cosseno e a tangente, certo? Por que que eu estou pedindo para que vocês tentem fazer? Porque é quando vocês tentam fazer que aparecem as dúvidas, tá? Então, o que que eu vou fazer? É 9h38, vou paralisar a aula para que vocês possam tentar fazer. Professor, eu errei, quando a senhora foi corrigir, eu
Não tem problema, gente. A ideia é experimente, tente fazer. Eu volta, coloca ao quadrado, experimenta, tenta fazer. Eu vou até deixar anotado aqui, ó, a relação fundamental da trigonometria, tá? Para que vocês possam tentar fazer. E aí, quando for 10 e 5, eu venho com a correção desse exercício, tá? Antes de falar de função trigonométrica, da função seno e da função cosseno. Tudo bem, gente? Combinado assim? Tudo bem, Pro. Então, tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até tirar uma foto agora, vou compartilhar essa foto lá no grupo. E quando for 10 e 5, a gente volta. Antes de falar de função trigonométrica, eu vou trabalhar com vocês a correção dessa, que vocês vão ter tentado resolver, e aí a gente vai para a função trigonométrica. Tudo bem? Sim, Pro. Então, tá bom. Deixa então eu parar a minha gravação.